E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais um vídeo referente à neurologia. Hoje destacando o AVC. Vamos entender tudo sobre ele, o que leva, as causas, como ele acontece, os sintomas que o paciente passa durante esse período, o diagnóstico e como resolver o tratamento. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que vem crescendo a cada dia graças a vocês. E é muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que está embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clicou ali e você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado, se inscreve e vamos logo ao que interessa. AVC. Bom, ao longo dos nossos estudos aqui da neurologia, nós vimos que o AVC ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o AVC isquêmico e pode ser o AVC hemorrágico. Vamos lembrar? O que é o AVC isquêmico? Rapidinho, que o foco agora é o hemorrágico, mas como que é o isquêmico? O isquêmico é aquele onde existe uma obstrução de uma artéria ali no nosso cérebro. E, de certa forma, como está obstruída essa artéria, sangue deixa de ir aonde ele deveria ir, né? Ele deixa de chegar até uma parte ali do cérebro. E esse tecido que não recebe sangue morre. É basicamente isso. Então, esse é o AVC isquêmico. Lembrando que eles são 80% dos casos de AVC. Tranquilo? Agora, o foco do que vamos falar agora será o AVC hemorrágico. Bom, o que é o AVC hemorrágico? O nome é sugestivo. O que te lembra hemorragia? Hemorrágico. É basicamente o que você está pensando aí mesmo. É quando existe o quê? Uma liberação de sangue de forma normal, né? Ninguém quer perder sangue. O sangue é algo precioso, tem nutrientes, oxigênio. Então, se eu estou perdendo sangue, é algo anormal, é algo que não deveria acontecer. Tranquilo? Então lembre-se disso, o AVC hemorrágico, e muitos falam derrame, nome meio feio, né? Mas o certo é AVC hemorrágico, tranquilo? E o que acontece? É um sangramento intraparenquimatoso, né? Você vai ter esse sangramento nessa região e, de certa forma, pessoal, isso é uma situação tão agravante que 1/3 dos pacientes que sofrem com esse AVC hemorrágico morrem. 1/3 desses pacientes morrem, infelizmente. E, como eu falei para você, o lado bom é que eles são a minoria dentre os AVCs, né? Porque 80% é do tipo isquêmico e 20% dos AVCs são do tipo hemorrágico. Beleza, então a gente já sabe o que é o AVC hemorrágico e sabemos o que é o AVC isquêmico. Vimos que o AVC hemorrágico ele é incisivo. 1/3 dos pacientes vai a óbito, mas é 20% dos casos de AVC. Agora, quais as causas? O que pode influenciar para que um paciente tenha esse AVC hemorrágico? Primeiro de tudo, hipertensão arterial. É risco evidente para um AVC hemorrágico. Também a gente pode destacar aí pacientes diabéticos também, além dessa hipertensão arterial, pacientes que usam drogas, cocaína, uso do álcool, né, uso também de anticoagulantes, né, esse uso constante ali, periódico de anticoagulantes pode influenciar. A idade do paciente, né, quanto mais avançado, maiores os riscos de ter esse AVC hemorrágico. Então esses são os fatores principais que podem influenciar. Agora, nós falamos que existe dois tipos de AVCs. Lembra? O isquêmico, que eu vou repetir, é aquele que interrompe. Falando um linguajar popular, né, que o povo fala, tranca a artéria. Trancou a artéria, não passa sangue pela artéria e não chega sangue aonde ele deveria ir. Não chega sangue a uma parte, a um tecido nervoso. E esse tecido morre. Esse é o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico que estamos destacando aqui é aquele onde existe um romper do vaso. É diferente.
você está tendo um sangramento ali. Belezinha? Mais ou menos isso, né? Eu estou falando de uma forma bem simplória aqui, para não restar dúvidas, porque eu sei que tem gente que não é da área da saúde. Beleza? Agora, dentro do AVC hemorrágico, que é aquele que tem um sangramento, existe dois tipos. Existe o que a gente chama de primário e o secundário. O primário a gente vai destacar cada um deles aqui, não se preocupe. Mas o primário é aquele que a gente fala que é por hipertensão e por uma angiopatia. Já o secundário é aquele que ocorre por uma coagulopatia, por uma neoplasia, né, um câncer. Também pode ser ali por um aneurisma, né? Também por malformação de alguns vasos, né, algumas artérias e capilares. Tudo isso pode influenciar. Então, dentro desse AVC hemorrágico, nós temos essas duas categorias. O primário, que é por hipertensão e angiopatia, e o secundário, que é por coagulopatia, neoplasia, tudo que a gente destacou aqui. Então vamos lá, vamos falar aí detalhadamente, de forma resumida, cada um deles. Bom, pessoal, indo logo ao ponto. O AVC hemorrágico da forma primária. Eu falei para você que ele pode ser o quê? Ele pode ser por uma angiopatia ou por influência da hipertensão. No caso da hipertensão, por essa diferença de pressão, né, nós vamos ter ali uma possível necrose de um vaso, a necrose arterial. E se eu tenho necrose do vaso, uma necrose da artéria, de um capilar, o que você acha que vai acontecer? Uma fragilidade desse vaso. Então, se eu tenho ainda uma hipertensão e uma existência de necrose, o vaso já tá frágil e ainda tem uma maior pressão sobre ele, o que você acha que vai acontecer? Ele se rompe. Ele basicamente vai se romper, vai ter sangramento, vai ter AVC hemorrágico. Então, um dos exemplos que a gente destaca é exatamente essa hipertensão. Agora, podemos ter ainda a angiopatia amiloide. E claro, tem toda uma parte bioquímica aqui, que eu vou de forma bem resumida. Nós temos um peptídeo amiloide, que vai ter ali uma degradação, vai ter a sua forma beta 40. E o que tem a ver tudo isso aí? Essa beta 40, né, por influência, tudo desse peptídeo amiloide aí, beta amiloide, nós vamos ter a deposição dessas substâncias nos vasos. E a deposição dessas substâncias lá no vaso, os capilares, artérias, fragiliza essas estruturas, fragiliza a estrutura dos vasos, dos capilares, das artérias. E se eu fragilizo os vasos, o que você acha que ele fica suscetível? A romper. Então, ó, na forma primária, nós temos a hipertensão, né, que tem necrose de vaso, né, que se rompe, e temos ainda a angiopatia amiloide, com deposição dessas substâncias nesses vasos, com fragilidade desse vaso por essa deposição e, claro, facilitando o romper desse vaso. E assim acontecendo o AVC hemorrágico. Então nós destacamos a parte primária, a forma primária do AVC hemorrágico, hipertensão e angiopatia. Agora, falando da parte secundária, o que a gente pode destacar? Primeiro, nós podemos ter aí influências de coagulopatias. Paciente que utiliza ali, né, periodicamente, como eu te falei, o uso desses anticoagulantes, né, talvez por um problema secundário que ele já tenha, ou ele tem ali malformação de vasos. Olha essa imagem. Você vê aí que realmente como se fosse um tufo, né? Isso aí parece até um glomérulo, né, renal que está aí, um tufo de capilar. O que é isso? Uma malformação, pessoal. Infelizmente isso acontece, né? Então, uma malformação pode, né, ter ali como consequência, né, uma fragilidade desses vasos e também favorecer o seu rompimento e ter sangramentos. Então, ó,
coagulopatias, né, anormalidades ali na coagulação do sangue, possibilita sangramento, má formação de vasos, como a gente viu aqui, também neoplasias, né, também pode influenciar aneurismas. Então, são vários fatores que se enquadram como secundários dentro desse AVC hemorrágico. E aí você fala para mim, beleza, eu já entendi que o AVC hemorrágico, né, tem sangramento, ele é bem agressivo, 1/3 dos pacientes morrem, ele é 20% dos AVCs. Entendi que existe o AVC hemorrágico primário, secundário e as causas entre eles, mas o que o paciente sente? O que esse paciente vai passar, né, quando acontecer esse AVC hemorrágico? Primeiro de tudo, pessoal, é súbito. Imagina, o paciente está ali assistindo televisão, do nada não consegue falar. Do nada, alteração da visão. Do nada, não consegue falar, não tem visão, pode acontecer, né? E ainda, perda de movimento. Pode acontecer. E cefaleia, né? Aquela pressão, o paciente sente uma pressão ali, uma cefaleia incisiva, náuseas, vômitos, muitas vezes a perda da consciência. Olha que assustador é um quadro desse. Por isso, cuide da saúde. Claro, existem fatores genéticos, mas muita coisa a gente pode o quê? Prevenir com mudança do estilo de vida. Tranquilinho? Então olha só, os sintomas, basicamente eu falei. Perda de motricidade, hemiparesia, ataxia, afasia, né? Alterações aí com problemas de linguagem, né? Fala, o paciente vai ter uma dor de cabeça, cefaleia, também aí náuseas, vômito, mal-estar, vertigem e uma alteração da consciência. Tudo isso pode acontecer. Agora, a gente tem que destacar como diagnosticar o paciente. Como que faz esse diagnóstico? Bom, a forma clínica pode ajudar. Se chega um paciente que de forma súbita teve todas essas alterações aí, né, de forma funcional e neurológica, alerta, né, isso aí pode ser um AVC. E aí a gente vai ter que investigar, né? É um AVC hemorrágico, é um AVC isquêmico, o que está acontecendo com o paciente? Tranquilo? E como que a gente consegue, né, de forma incisiva chegar a esse diagnóstico? Aí a gente vai para exame de imagem, tomografia, ressonância, de forma emergencial, pessoal. Isso aí tem que ser rápido. E o que a gente vê? Bom, olha só a imagem, né, da região ali do sistema nervoso normal, né, um cérebro normal. Basicamente dessa forma. Agora, vê se você percebe a diferença. Isso é meio nítido. Quando você vê ali uma mancha branca nessa parte nervosa, isso aí mostra que existe a presença de sangue ali, né? Houve um sangramento. Então, nessa outra imagem, a gente observa isso. Essa mancha branca, né, que determina, né, que denuncia que houve ali um sangramento, um romper de vaso, uma hemorragia, né? Ou melhor, um AVC hemorrágico. Tranquilo? Então, essa é a forma de diagnóstico. Você vê a parte clínica, soma com a parte dos exames de imagem, tomografia e ressonância. Então, pessoal, nós falamos aqui praticamente tudo do AVC hemorrágico. Mas e o tratamento? Como que a gente ajuda esse paciente? Primeiro de tudo, se ele tem ali, né, a influência de uso de alguns medicamentos anticoagulantes ou por um problema de coagulopatia, a gente tem que, de certa forma, ajudar. Como nós vemos aqui na tabelinha, né, varfarina, vamos com o seu antídoto, vamos tentar ali, né, ajudar e auxiliar esse paciente. Também é importantíssimo o quadro, né, de manter a pressão arterial em níveis adequados, né, combater a hipertensão que está acontecendo ou pode estar acontecendo no paciente, dar suporte básico a ele com ventilação, acompanhamento médico,
né? E claro, se dependendo da situação, agir com tratamento cirúrgico. Né? Você tem que agir ali com tratamento cirúrgico. Por exemplo, se tem ali uma hemorragia, né, um sangramento cerebelar maior de 3 centímetros, faz uma intervenção cirúrgica. Se existe ali a presença desse sangramento de forma, né, bem evidente, né, e bem ressaltada, não tão profunda ou mais superficial, também pode ter uma intervenção cirúrgica. E também quando existe ali a presença desse sangramento dentro dos ventrículos, né, intraventricular, e de certa forma até atrapalhando a drenagem do líquor, aumentando a pressão ali dentro, também faz essa intervenção cirúrgica. Então, pessoal, quando a gente vê, né, um AVC que é hemorrágico, nós temos que dar um suporte a esse paciente. Lembrando que ele é bem incisivo, é bem mais preocupante que no caso aí do isquêmico, né? Como nós falamos, 1/3 dos pacientes não resistem, né? Chegam aí a uma situação que não tem muito o que fazer. Mas, claro, como médico, você ou enfermeiro, seja da área da saúde qual você for, tem que intervir, tem que salvar a vida do seu paciente. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!